Efésios, capítulo 2, a partir do verso 4. Diz assim a palavra de Deus: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Só até aí, queridos. Essa palavra graça, do grego charis, ela fala de um favor imerecido, fala de algo dado que nós não merecíamos. Mas mesmo essa tradução, mesmo essa palavra falando de que graça é algo que nós não merecíamos, é um favor imerecido, nós, pelo nosso cotidiano, pelo nosso dia a dia, nós não conseguimos entender a profundidade disso. Porque nós associamos graça com muitas coisas. Nós olhamos uma propaganda na televisão e fala assim: o banco vai te dar 10 dias de graça no cheque, no cheque especial. E nós achamos que a graça de Deus se compara com isso. Nós olhamos para uma pessoa na escola ou na nossa vida: eu conheço a fulana que chama Maria das Graças. E achamos que a graça de Deus significa Maria das Graças também. A graça de Deus, ela é expressada através de Jesus Cristo. Quando naquela cruz Jesus morre por nós, Deus precisava que algo acontecesse aqui na terra, porque a capacidade humana não conseguia pagar, não conseguia quitar uma dívida que a humanidade tinha com Deus através do pecado. O homem precisava de uma mudança, e ao invés de Deus exigir essa mudança do homem, Deus cria essa mudança, através de Jesus Cristo, através da graça de Deus. E essa graça, que eu disse que muitas vezes nós não entendemos, ela não exige de nós nada que nós façamos com o nosso esforço. Às vezes você olha e você fala assim: eu preciso da graça de Deus sobre a minha vida, eu preciso da graça de Deus para mim ir para o céu. Exatamente, a palavra fala que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Mas não é o eu vir à igreja toda quarta, toda sexta e todo domingo. Não é eu participar de 25 departamentos, não é o fato de eu ser líder de ministério, não é o fato de eu ser pastor, não é o fato de eu fazer que eu aciono essa graça. Essa graça não vem pelo eu fazer. O apóstolo Paulo diz isso, ele fala: não vem por obras, para que ninguém se glorie. Essa graça é algo que Deus disponibilizou para todo mundo, sem eu pedir, sem você pedir, sem eu fazer alguma coisa. Nada do que eu faça pode mudar o que Deus sente por mim. Não adianta eu querer fazer tudo aquilo que é certo, achando que Deus vai me amar mais do que isso. Não muda o quanto Ele me ama. Os erros que eu cometo também não mudam o quanto Deus me ama, porque a graça dele é disponível para a minha vida. Nós achamos que o fazer, que o trabalhar, ficamos cansados, enfadados, e olhamos tudo através da meritocracia. Achamos que vindo aos cultos quarta, sexta e domingo, nós vamos começar a guardar medalhinhas de honra ao mérito, para que quando nós viermos a chegar ao céu, nós pudéssemos expor e apresentá-la para os anjos, e falar: eu cheguei aqui por causa disso, daquilo. Engano teu, querido. A graça de Deus é mais profunda do que isso. A graça de Deus, ela nos dá aquilo que nós não merecíamos. A primeira pessoa que eu vejo na Bíblia a receber essa graça de uma maneira profunda é um ladrão, um homicida chamado Barrabás. Barrabás, de acordo com a Bíblia, era um homicida, um homem que provocou uma anarquia, um motim. Foi preso, e no costume judaico, na Páscoa, eles crucificavam algumas pessoas, mas também libertavam outras.
E Barrabás, há horas de ter a condenação merecida pelo ato que ele cometeu, sentado numa jaula, não fazia ideia que a graça de Deus ia alcançar a vida dele. Barrabás talvez num momento de desespero, Barrabás talvez num momento de angústia, sentado naquela cela, ele começa a analisar e começa a pensar: os meus minutos estão acabando. Tudo que eu fiz, de bom ou de ruim, se resume nessa fração de tempo que eu vou ter daqui até a crucificação. Mas Jesus Cristo, sem perguntar para Barrabás se ele queria ou não, foi lá e disse: pode abrir a cela da prisão. Ele merecia a condenação, mas não vai merecer, isso é misericórdia. Ele não merecia a liberdade, mas as portas daquela prisão foram abertas, porque a graça deu para ele aquilo que ele não merecia, a liberdade. E essa graça está disponível para você. Essa graça você pode acessar. E essa graça é Cristo dentro de nós. Algo que nenhuma religião pode te oferecer. Queridos, religião fala que você precisa de várias e sucessivas reencarnações para poder conquistar uma vida eterna. Religião fala que através de Buda vem a salvação. Fala que através de Maomé recebeu uma revelação. Mas Buda não pode habitar dentro de você. Maomé não pode habitar dentro de você. Reencarnação não habita dentro de você. Somente a graça de Deus, através de Jesus Cristo, pode habitar dentro de você e dar para você aquilo que você não merecia. Existe algo interessante, uma história que eu li, me impactou muito, de uma moça que sofreu um acidente de carro, uma jovem, 12 anos de idade, e ela estava indo a óbito, e a mãe resolveu doar o coração dela. E a mãe doou o coração daquela jovem para uma outra pessoa e falou assim: ó, eu vou doar o coração da minha filha para a tua filha, com uma condição: que você permita que eu vá ver o coração da minha filha batendo, de vez em quando. E aquela transfusão é feita, a pessoa viaja de Ohio até o estado do Texas, nos Estados Unidos. Abraça a mãe daquela jovem que recebeu aquele coração. E começam a chorar. E a mulher pega e ela dá um estetoscópio, aquele aparelhinho que o médico coloca para ouvir se teu peito está chiando. Aí ela cata aquele aparelho, coloca no coração da filha. E ela fala assim: ó, o que está batendo dentro de mim é o coração da tua filha, não é o meu coração. Queridos, isso acontece quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Quando o nosso coração começa a bater, não é o nosso coração batendo, mas assim é o Senhor Jesus pulsando dentro de nós. O apóstolo Paulo entende isso, ele fala assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Talvez seja por isso que ele tenha escrito um dos versículos que eu mais amo na Bíblia, que é: a tua graça me basta. O apóstolo Paulo sabia muito bem o que era lei, sabia muito bem o que era religião. O apóstolo Paulo sabia muito bem o que era fazer as coisas para receber uma salvação através da meritocracia. E quando ele tem um encontro real com o Senhor Jesus: a tua graça me basta. Eu não preciso fazer nada. Mas você pode perguntar para mim: Zé Roberto, então eu não preciso jejuar para mim fazer algo? Não, isso não muda o quanto Deus te ama. Mas e se eu orar no monte? E se eu ler a Bíblia 135 vezes de capa a capa? Glória a Deus por isso. Não faça com a intenção de agradar homens, de agradar o pastor. Não faça com a intenção de receber algo isso. Se você for jejuar, jejue por amor. Se você for orar no monte, fazer uma campanha de 80 dias no monte, faça porque você ama Ele. Se você for ler a Bíblia 135 vezes de capa a capa, faça isso porque você ama Ele. Porque sem você perguntar, Ele te amou primeiro. Sem você perguntar, Ele disponibilizou a graça sobre a tua vida primeiro. E não te pediu nada em troca. A única coisa que Ele te pede, Ele fala assim: ó, deixa eu tirar o teu coração de pedra e colocar a minha graça sobre a tua vida, um coração de carne.
E você vai ver que o que vai pulsar dentro de você não vai ser mais o teu coração, mas vai ser o próprio Jesus pulsando na tua vida. Queridos, isso não tem preço. Isso não tem preço. O dízimo você não dá para conquistar alguma coisa. O dízimo você dá por amor e obediência à obra de Deus. As coisas que você faz, pregar o evangelho, tudo você faz por amor, você não faz para merecer. A graça de Deus é impactante. Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. Pé é uma coisa um pouco complicada. Tem sujeira, às vezes mau cheiro, às vezes calo, joanete, unha encravada. E Jesus lava aquilo, os pés daqueles discípulos. Inclusive o de Judas, que ele sabia que ia trair ele. Inclusive o de Pedro, que ele sabia que ia negar 3 vezes. Inclusive o dos outros 9, que não ia estar com ele no momento da cruz. Jesus, quando ele começa a lavar os pés dos discípulos, e ele começa a manifestar graça, ele fala assim, ó, eu estou dando para vocês o exemplo. Faça vocês também. Se a graça chegou até a tua vida, se a graça de Deus chegou até você, foi disponibilizada a você, comece a transmitir a graça de Deus para outras pessoas. É a graça de Deus curando através da tua vida. É a graça de Deus libertando cativos através da tua vida. É a graça de Deus alimentando famintos através da tua vida. É a graça de Deus mudando a história da tua família, da tua cidade, do teu estado, dessa nação, do mundo todo. É a graça de Deus sendo manifesta através de você. Mergulhe nessa graça. Não perca a oportunidade de mergulhar cada dia mais nisso. Mergulhe através da fé. Mergulhe através de uma comunhão com Deus. Isso está disponível para você nessa noite, querido. Você pode receber essa graça de uma maneira que faça com que você nunca mais seja o mesmo. Nunca mais seja o mesmo. Eu fui inundado por essa graça. Eu fui tocado por essa graça maravilhosa. E a minha vida nunca mais foi a mesma. Nós olhamos muitas vezes para Barrabás, homicida, anarquista, e falamos, ele merecia aquilo. Não se esqueça que a Bíblia fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos. Delito é crime. Nos nossos delitos e pecados. Você, antes de Cristo, você não é diferente de Barrabás. Mas o mesmo Cristo que chegou para Barrabás há 2000 anos atrás e falou, abre a porta daquela prisão, deixa ele ser liberto, que eu vou pagar o preço dele. Ele está falando para você hoje. As portas estão abertas para você. Aquilo que te prendia não te prende mais. Aquilo que impedia você de ser livre, as coisas que você fez, o que você deixou de fazer, não podem mais te aprisionar. Não podem mais te manter preso, não podem mais te manter cativo. Porque a graça de Deus está sendo estendida sobre a tua vida nessa noite. A graça de Deus está sendo disponibilizada para você. Amém, queridos?